A história de assombração que nós vamos te contar hoje é uma história, no mínimo, inusitada. É uma história fantástica, uma história sobrenatural. Talvez você nunca tenha ouvido falar numa história de assombração assim, tá? Eu achei muito curioso quando eu escutei essa história de assombração, que foi ontem. Estava conversando com a pessoa que teria passado por essa experiência sobrenatural, essa experiência completamente misteriosa. E essa história de assombração tem a ver com um centro do Recife, né? O centro do Recife teria acontecido num hospital no centro do Recife, tá? Que é o Hospital do Exército, o HGR. Provavelmente, se você mora em Recife, você já passou por esse lugar, né? Você já deve ter passado pela frente aí. Milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas passam diariamente na frente do HGR, que é o Hospital Geral do Exército do Recife, mas provavelmente a grande maioria dessas pessoas não sabe que lá também esconde as suas histórias de assombrações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tomei conhecimento dessa história ontem e já chego hoje aqui para gravar o vídeo no canal nesse domingo. Eu tenho certeza que essa história vai deixar você com os cabelos em pé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco? Você quer saber de lendas urbanas, lendas rurais, lugares assombrados de Pernambuco e, consequentemente, de Recife? Então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você também se interesse por lendas urbanas, lendas rurais e histórias de assombrações de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, então nós temos um outro canal, um canal paralelo, que é o Cine Teologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você clicar lá. Lá também tem algumas histórias de assombrações que a gente está gravando, né? Uns vídeos que a gente está gravando lá. Então vamos entender que história é essa de assombração que teria acontecido lá no HGR. A gente tem aqui no canal algumas histórias de assombrações que estão relacionadas com hospitais, né? Talvez você conheça, inclusive, alguém que trabalha no hospital e é praticamente uma unanimidade pessoas que trabalham em hospitais dizerem que nesses hospitais manifestações sobrenaturais acontecem, né? Algumas histórias inusitadas, algumas histórias de assombrações correm pelos corredores, né? Os enfermeiros ou as enfermeiras acabam relatando essas histórias, acabam presenciando essas histórias. Eu, por exemplo, já fiz uma cirurgia, né, no IMIP, e lá eu tomei conhecimento de uma história de assombração. Tem aqui no canal, tá? É só você procurar. E a gente já trouxe aqui para o canal algumas histórias de assombrações referentes ao hospital. Essa história também tem essa mesma característica, tá? O cenário é basicamente o mesmo, só muda o hospital, porque nós estamos falando do HGR, que fica próximo do Parque 13 de Maio. É uma região muito central. Como eu falei, milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas passam por lá diariamente. Eu vou mostrar a foto aqui para você dar uma olhada e provavelmente com essa foto você já vai ter conseguido aí se localizar, né? Saber de que hospital a gente está falando. Eu conversei ontem com uma instrumentadora cirúrgica que trabalhou durante um período nesse hospital, no HGR, né? A HGR é o Hospital Geral do Exército do Recife. Ela trabalhou lá, instrumentadora cirúrgica, ela falou que auxiliava procedimentos cirúrgicos, né? E ela estava relatando uma história que eu achei curiosa, diferente de tudo que a gente já viu até agora aqui no canal, tá? Ela disse o seguinte: o plantão geralmente, que era o plantão que ela pegava, era de 12 horas, né? Então ia de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E segundo eu entendi, as cirurgias aconteciam por volta de mais ou menos 1 hora da tarde. Então, você tem uma cirurgia acontecendo ali de 1 hora da tarde, né? Um procedimento cirúrgico e tal. E depois desse procedimento cirúrgico, quando terminava a cirurgia, ficava um expediente mais tranquilo para ela. Para ela que eu tô falando, para essa pessoa, tá? Não vou nem identificar se é um homem ou se é uma mulher. Mas ficava mais tranquilo para essa pessoa, porque ela disse que muitas vezes ela era basicamente ficar de plantão, aguardando alguma ocorrência ou não.
Às vezes acontecia uma ocorrência, outras vezes não acontecia nenhuma ocorrência, ela ficava esperando só dar o horário por volta das 7 horas da noite para largar do plantão, né? Então, basicamente, a rotina dessa pessoa era isso. Só que teve um dia que aconteceu um negócio completamente inusitado. Ela disse que ela participou de um procedimento cirúrgico é, que eu não vou dar detalhes aqui, porque é um procedimento. Ela deu alguns detalhes conversando comigo, mas é um procedimento cirúrgico que, se eu falar aqui os detalhes desse procedimento, primeiro que não é tão relevante assim para a história, segundo que a gente corre o risco desse vídeo ser prejudicado, tá, pelas políticas do YouTube. Mas o fato é que foi uma amputação, tá? Um rapaz ele estava com um problema de saúde e ele tinha que a perna dele teria que ser amputada. É basicamente isso. Ela deu alguns detalhes lá de como é que era o procedimento e tal, mas não vem ao caso aqui. Então, o que que acontece? Depois desse procedimento, tem um detalhe. Esse paciente era um paciente que ele já tinha tido a outra perna amputada, né? Então, era uma prótese que ele usava na outra perna, tá? E aí ele precisou ter a segunda perna amputada. Infelizmente, não sei se eu não entrei em detalhes se era diabetes ou que problema de saúde ele teria. O ponto principal é que ela fez esse procedimento, ela deu alguns detalhes, disse que foi um procedimento, de certa forma, assim, sempre, quando tinha essa característica, né, de amputação, sempre eram procedimentos que ela, pelo que eu entendi, não gostava muito, né? E depois que acabou o procedimento, ela foi para o local onde ela sempre ficava, né, para poder aguardar alguma ocorrência no plantão. Então ficou ali aguardando, né? E estava tudo muito parado, estava tudo muito tranquilo. Ela disse que começou a ficar com sono e um determinado momento, né, quando ela estava naquele período já com o olho fechando, muito sonolenta, é aí que entra a história da assombração. Ela disse que presenciou, pelo que eu entendi, saindo do quarto desse paciente, tá? Saindo pela porta do recinto onde esse paciente estava. Eu não sei se o paciente estava na UTI, mas ela disse que viu saindo dessa porta, do mesmo local onde ela estava, ela disse que viu saindo uma perna andando sozinha. Apenas uma perna andando sozinha pelos corredores do hospital do HGR. Ela vai dizer que ficou completamente assustada, né? E saiu correndo e se negou a ficar no plantão. Disse: olha, aqui eu não fico mais, eu tenho certeza que eu vi uma perna saindo daquela porta e tal. E dentro daquele local estava justamente o rapaz, né, o paciente que tinha tido recentemente a sua perna retirada, a sua perna amputada. Ela ficou completamente assustada. E aí tem uma coisa que chama atenção, que eu cheguei a perguntar para ela se essa perna ela era cabeluda, né? E ela disse que não era uma perna cabeluda. Inclusive, para você que não entendeu por que eu fiz essa pergunta, esse hospital ele fica muito próximo de uma região, né, no centro do Recife, perto das pontes, perto do Rio Capibaribe. É uma região onde na década de 70 muita gente afirma já ter visto uma perna cabeluda. A gente teve aqui o que alguns, né, consideram como lenda, mas outros consideram apenas como um movimento, um evento sociológico, onde boa parte da população do Recife ficou com medo de uma perna cabeluda. Começou a surgir um boato de que uma perna cabeluda ela andaria sozinha pelas ruas do Recife, tarde da noite, e quando ela encontrava algum desavisado, ela costumava agredir essa pessoa, dando chutes extremamente violentos, né? Existem pessoas que afirmam veementemente que já foram perseguidas por essa perna cabeluda, tá? E a gente está falando aqui de um movimento que aconteceu na década de 70 que, diga-se de passagem, ajudou, isso fez parte do imaginário popular e ajudou a moldar determinado comportamento de uma parte da população. Pessoas que costumavam passear pelo Recife de noite já não saíam mais. Pessoas que costumavam andar, né, os boêmios que costumavam andar tarde da noite para pegar seus ônibus, né, depois de tomarem umas cervejas, uns drinks nos bares, essas pessoas mudaram seus respectivos comportamentos. As crianças tinham medo de brincar na rua de noite.
Os pais pediam para que as crianças entrassem em casa quando anoitecia, com medo justamente da perna cabeluda encontrar um dos seus filhos, ou seja, isso moldou, né, o comportamento de uma geração. E é por isso que eu perguntei se essa perna era uma perna cabeluda, mas ela afirma veementemente, ou pelo menos ela afirmou ontem, que não era uma perna cabeluda, e que inclusive, pelo que eu entendi, era uma perna extremamente parecida com a perna do rapaz, tá? Ela disse, inclusive, que depois que terminou o procedimento, quando costumava terminar esse tipo de procedimento, ela pegava o membro da pessoa, né, e fazia o descarte, né, descartava esse membro num local específico, ou seja, tem todo um protocolo ali, né, sanitário, e ela disse que ela correspondeu ao que pede esse respectivo protocolo sanitário, ou seja, o descarte do membro dele foi feito da forma correta. Mas misteriosamente, né, ela presenciou nesse dia uma perna que seria, hipoteticamente falando, né, a perna do rapaz, e essa perna estaria andando pelos corredores do HGR, pelo menos naquele período. Ela então se recusou a permanecer no plantão naquele local e ela disse que foi um dia extremamente tenebroso e assustador, tá? Então, eu espero que você tenha gostado e eu espero que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite. Caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações, nem tenha compartilhado esse vídeo, encaminhado esse vídeo para outra pessoa, tá? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.